E essa tua mãozinha na cabeça aí, Thiago Galhardo, eu já conheço. Naquela Libertadores de 2021, que tu pipocou perdendo pênalti contra o Olímpia, que depois gerou a eliminação na Libertadores. Uma eliminação vergonhosa, inclusive, contra o Olímpia, que o Internacional amassou, perdeu um caminhão de gols, perdeu o pênalti, e Thiago Galhardo foi protagonista daquele vexame. Fortaleza perde agora contra o Cerro Porteño, jogo no Castelão com o apoio da torcida e perdeu por causa do senhor Thiago Galhardo. Que aquele pênalti que ele perde com 20 minutos do primeiro tempo, se ele faz, o jogo poderia ser completamente diferente. A gente poderia estar falando agora de um 2-0 Fortaleza, ou de um 3-1, ou até mesmo de um empate, mas o Fortaleza não perderia a partida. Eu tenho convicção absoluta em afirmar isso. Mudou o roteiro do jogo esse pênalti perdido dele. Como poderia mudar o roteiro positivamente se ele faz o gol. Então, mais uma vez mãozinha na cabeça contra o Cerro Porteño e teve a mãozinha na cabeça contra o Olímpia. A imagem é exatamente a mesma. Resta saber se esse pênalti perdido pelo Thiago Galhardo no jogo de hoje vai ser preponderante para o Fortaleza ser eliminado no jogo da volta lá no Paraguai. Buraco é mais embaixo. Eu falei para vocês. Pegar o Cerro Porteño, que tem 41 participações na Libertadores. Beleza, nunca foi campeão, mas são 41 participações. Já chegou em semifinal de Libertadores? É um time muito mais cascudo e muito mais bem preparado para enfrentar o Fortaleza do que o Deportivo Maldonado, que era um time, é como se fosse o Ibis da Libertadores, entre aspas, né? Comparando ali uma coisa com a outra. Então, assim, resta saber se esse pênalti pelo Thiago Galhardo vai ser preponderante ou não para uma eliminação do Fortaleza na fase de pré-Libertadores, né? Não chegou nem a ser a fase de Libertadores exatamente. Não chegou nem a ser a fase de grupos, né? Seria a fase de pré-Libertadores. E eu vou fazer uma análise um pouquinho diferente do que eu vi nos outros canais. Primeiro, discordo frontalmente de quem fala que o Cerro Porteño poderia meter 2-3-0 no Fortaleza. Peraí, como é que o Fortaleza merecia tomar 2-3-0 do Cerro Porteño? Se o Fortaleza teve mais do que o dobro de finalizações, foram 19 finalizações do Fortaleza contra 9 finalizações do Cerro Porteño. 8 chutes na barra do Fortaleza contra 2 chutes apenas do Cerro Porteño na barra. Vou descer aqui mais um pouquinho. 8-4 em escanteios, 3 chances claríssimas que o Fortaleza perdeu, inclusive uma delas sendo um gol perdido de pênalti de Thiago Galhardo, contra uma chance clara que o Cerro Porteño criou e guardou. Então, assim, eu sei que o Fortaleza cedeu vários espaços nos contra-ataques. O Cerro Porteño teve muito campo para percorrer e, de fato, até para fazer mais um golzinho ali. Mas vamos ser bem sinceros, o Fortaleza perdeu para si mesmo. Perdeu pela sua própria incompetência e perdeu pela qualidade técnica. A gente pode discutir como é que o Cerro Porteño se comportou taticamente, o Fortaleza também, mas a análise básica é: o Fortaleza perdeu para si mesmo. Vou compartilhar agora os lances capitais para vocês. São lances que mostram claramente erros individuais. Não são erros coletivos, erros táticos, erros técnicos exatamente. Você pode criticar o Voivoda pela escalação, pelas alterações que ele promoveu no segundo tempo, beleza. Mas a gente tem que analisar o básico. Análise individual dos jogadores na partida. Jean foi o melhor em campo. Defendeu o pênalti e fez outras 2 defesaças que garantiram a vitória do Cerro Porteño na partida. E aí vamos colocar o pênalti perdido pelo senhor Thiago Galhardo, o pipoqueiro, tá? Que eu já conhecia que ele era pipoqueiro desde o jogo contra o Internacional, desde o jogo do Internacional contra o Olímpia, que de Renata Fã ficou pé da vida, Baldaço também. Enfim, cobrança de Thiago Galhardo no meio da barra e simplesmente Jean, ex-São Paulo inclusive, ele se posicionou bem, não pulou de forma precoce, e ele só esperou. É o famoso pênalti mal batido. Se o goleiro fica no meio do gol, ele pega. E Jean fez simplesmente isso. Já não fez nenhuma defesaça, não. Ele simplesmente foi inteligente. Esperou até o último momento. Thiago Galhardo finalizou a bola no meio da barra. Jean defendeu. E aí vai o ponto. Se esse gol sai, a gente poderia estar falando de um 2-0 Fortaleza tranquilamente. E eu queria colocar aqui o gol do Cerro Porteño para dar destaque individual ali a vários jogadores da defesa. Primeiro, essa defesa do Fortaleza com Tite, Benevenuto e Tinga, não, e para finalizar o quarteto ali com Bruno Pacheco, não é uma defesa, vamos ser bem sinceros, não é uma defesa de Libertadores, gente. Não é uma defesa decente de Libertadores. Não é um quarteto ali, uma linha de 4 decente de Libertadores. Para você querer um algo a mais. Não estou falando que
Ah, para pré-Libertadores. Para pré-Libertadores pode ser um quebra-galho, mas para fazer um campeonato decente não é. Eu cansei de falar para vocês que o único setor que eu critiquei das contratações do Fortaleza foi o setor da ala esquerda. Contratou Bruno Pacheco e Lucas Esteves. Bruno Pacheco não é jogador. Bruno Pacheco é jogador de G12 para baixo. É jogador de time que briga para não cair na Série A. E Lucas Esteves não é nenhum jogador consolidado em nenhum time grande e tal. Ah, jogou no Palmeiras, mas quando é que ele foi titular absoluto por 20 jogos consecutivos? Em momento algum da carreira. É novo e tal, beleza, mas tá ligado? É pouco ainda, é pobre ainda para o que o Fortaleza precisa. E aí Bruno Pacheco não ataca bem. Hoje péssimo na partida e também não conseguiu defender bem. O lance do Cerro Porteño sai em cima dele, sai o corte, cruzamento na área, e aí eu queria dar destaque individual para o Fernando Miguel. A galera pode aí descer a lenha em Tite, em Benevenuto, que de fato não são grandes zagueiros para Libertadores também. Isso aí é um fato. Tinga também. Eu não entendi até agora o porquê Tinga, ele é titular absoluto desse time, tá? Até agora eu não entendi. Ok que Dudu hoje não estava relacionado para a partida, mas Dudu na lateral direita é muito mais jogador do que Tinga. Eu não tenho dúvidas nenhuma em afirmar isso. É muito mais jogador. Tem muito mais qualidade técnica no passe, se movimenta melhor. Enfim, de fato, Tinga tem uma força física muito boa, mas Tinga tem muita limitação técnica, cara. Isso é uma verdade. Só que eu queria destacar Fernando Miguel, goleiro. Olha isso, olha essa bizarrice que ele apronta, velho. Olha a cabeçada do jogador do Cerro Porteño onde tá e olha onde Fernando Miguel está, gente. Ele está basicamente a mais de 1 metro da bola. Ele tá ali a 1 metro, 1 metro e meio da bola. Tipo, olha essa péssima saída de gol de Fernando Miguel. Ele nem próximo da bola chega. Ou seja, se ele ficar no gol, talvez ele até defenderia essa bola aí. Então, assim, Fernando Miguel também não é goleiro. Não é um grande goleiro para uma Libertadores, isso é um fato. E João Ricardo é melhor do que ele, inclusive. Então, assim, o Fortaleza tem aqueles defeitos e limitações técnicas no time no setor da defesa. E hoje ficou escancarado esses problemas aí no setor defensivo. Sobre o setor ofensivo, aí saiu o gol do Cerro Porteño com gol de Thuram, que inclusive é ex-Grêmio, né? Jogou aí na última Série A com o Grêmio, com o Atlético Goianiense também. Super criticado aqui no Brasil, não conseguiu vingar. Se eu não me engano é esse Thuram, né? Porque pode ter outro Diego Thuram aí pela vida aí afora e tal, mas deve ser o mesmo Diego Thuram. Cerro Porteño faz 1-0 no primeiro tempo ainda. Só que aí que tá o detalhe. O Fortaleza, depois disso aí, criou duas chances claríssimas. Caleb perdeu o gol cara a cara, Jean fez uma boa defesa. Tinga finalizou uma bola perigosa, Jean fez mais uma outra boa defesa. Então, assim, o Cerro Porteño conseguiu jogar um bom jogo, conseguiu, mas o Fortaleza perdeu chances claríssimas. E Jean tava num bom dia de fazer boas defesas. E para mim, por isso que o Fortaleza perdeu o jogo de hoje. Foi incompetente. Jogo de mata-mata, se você não mata, você morre. E agora levou um prejuízo grande. Será que vai conseguir reverter lá no Paraguai? Sei não. Buraco lá embaixo. Falei, Cerro Porteño, um buraco é mais embaixo. Lá é caldeirão pesado. Não cravo nada, não tenho convicção de nada. O que é que vai acontecer lá? Meu palpite hoje seria uma eliminação do Fortaleza. Sem nenhuma convicção clara que vou cravar e vou bancar isso. Não vou cravar e vou bancar isso, porque o Fortaleza, na última Libertadores, com um elenco inferior a esse, conseguiu jogar bem, decente ali contra o Colo-Colo, conseguiu jogar bem contra o Colo-Colo e venceu o Colo-Colo de 4-3, né? Conseguiu vencer do Alianza Lima fora de casa. Foi até competitivo em vários momentos contra o River Plate, mas depois tomou gol de De La Cruz e aí foi por água abaixo o jogo. Então, assim, eu acho que o Fortaleza vai conseguir ser competitivo no jogo da volta e acho que vai engrossar muito o caldo para o Cerro Porteño. E aí, o que é que vai acontecer? O Fortaleza vai perder gols? Vai tomar gol no contra-ataque? Não sei. Fato é, péssimo resultado para o Fortaleza, levou um 0-1 para o jogo da volta e o jogo da volta lá no Paraguai. Buraco é muito mais baixo, caldeirão lotado e Thiago Galhardo não pode bater pênalti nesse time, não. A gente já viu o que aconteceu. Já é a segunda vez em jogo grande de Libertadores que ele pipoca, perdendo pênalti e tal. Bom, sobre o setor de ataque, né? Caleb perdeu um gol claríssimo, gente. Caleb perdeu um gol claríssimo. Guilherme entrou no segundo tempo e Guilherme não é um jogador de um patamar de Libertadores. O Guilherme que a gente viu ser um Guilherme de patamar de Libertadores, aspas, que nunca foi de fato,
foi o Guilherme do Sport 2019. Mas ele jogou muito na Série B. Libertadores a régua é muito mais em cima. Até falei, será que o Guilherme nasceu para jogar nos times do Nordeste? Pode ser que sim, o tempo pode provar que sim. Mas as últimas temporadas de Guilherme no Grêmio, e nos times lá dos Emirados Árabes, você analisa a contratação e fala, cara, ele vai ter que resgatar um Guilherme de 2019 para que ele jogue uma Libertadores. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Então, Vojvoda promoveu essa alteração, colocou também Pikachu, Crispim, Lucero, Júnior Santos, mas o time acabou não conseguindo praticar um bom futebol, perdeu o jogo, mas perdeu por causa da sua incompetência. Não fez, tomou, não aproveitou, tomou, irmão. E aí o Fortaleza perde de 1-0. Vamos aguardar o jogo da volta, tá? Só para colocar o contexto, eu não assisti o jogo, tá? Não assisti o jogo. Dormi 3 horas durante essa madrugada aí, de 3 até 6 da manhã. Tive que me acordar muito cedo e tal, vídeo, live e tal, trabalho, faculdade. Tinha muita coisa para fazer. Dormi durante o jogo, inclusive, nem consegui acompanhar o jogo na íntegra. Tava assistindo o jogo do Náutico, inclusive, porque esse jogo do Fortaleza foi um jogo atrasado, né? Aliás, foi um jogo antecipado, era para ser às 9 horas e foi às 7. Enquanto você estava assistindo o jogo do Náutico. E eu dormi no jogo do Náutico. Enfim, tá aí. Fortaleza perdeu e Thiago Galhardo colocando a mão na cabeça aí mais uma vez. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like aí, comenta o que é que vocês acham. Para mim, o Cerro Porteño passa no jogo da volta, mas não me cobrem nada não, porque o Fortaleza é um time muito competitivo e acho que pode passar no jogo da volta. Mas eu acho que o Cerro avança, tá? Tamo junto. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sino. Valeu!